pequena pausa, continue firmes e fortes nos estudos e a gente volta daqui a pouquinho com mais exercícios, com mais discussões para a sua aprovação. Até daqui a pouco, tchau, tchau. Muito bem, voltamos aqui para os nossos estudos de direito eleitoral. No bloco anterior, nós chegamos a tratar, então, acerca do conceito de sistemas eleitorais. Nós vimos os sistemas eleitorais que são vigentes no Brasil, que é o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Vimos também a respeito de como que se dá a eleição, o voto em nosso país, utilizando-se, portanto, as urnas eletrônicas e, claro, a possibilidade de substituição por parte do Tribunal Superior Eleitoral, em caráter excepcional, substituindo as urnas eletrônicas por cédulas, não é? Bem, nós estávamos tratando no bloco anterior acerca do que nós chamamos de configuração do Congresso Nacional, configuração da Assembleia Legislativa ficou para o bloco de agora, né? Então nós vamos tratar como que se configura uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Distrital e uma Câmara Municipal. Bem, quando eu falo de Assembleia Legislativa, quem está presente na Assembleia Legislativa é o deputado estadual. E para a gente determinar quantos deputados estaduais nós temos para cada estado, então, nós temos que lembrar o seguinte. Para aquele estado em que o número de deputados federais for até 12, basta eu pegar o número até 12 e multiplicar por 3. O resultado apresentado aqui será o número de deputados estaduais que aquele estado possui. Tá? Bem, agora, quando eu tenho um estado que possui deputados federais acima de 12, o que eu faço? Aí, a nossa legislação, ela apresenta uma complexidade no texto, né? Ela vai trazer umas informações de como fazer o cálculo para achar o número de deputado estadual. Eu não vou nem chegar nesse assunto. O que eu quero dizer para vocês? Para determinar o número de deputado estadual, quando o estado tiver mais de 12 deputados federais, basta você somar esse número a 24. Somou a 24? Vai apresentar para você o número de deputado estadual. Por exemplo, um estado que possui 14 deputados federais. Quantos deputados estaduais terá aquele estado? Basta eu pegar o número de 14 e somar mais 24, total de 38 deputados estaduais. Agora, imaginemos só que um estado possua 9 deputados federais. Lembrando que o mínimo é 8, eu não posso ter um estado com menos de 8, né? Tenha 9 deputados federais. Se é menos de 12, eu multiplico por 3. 3 vezes 9, aquele estado terá 27 deputados estaduais. Tudo bem? É desta maneira, então, que nós configuraremos o número de deputados estaduais de um estado. Temos a Câmara Distrital e temos ainda as câmaras municipais, os vereadores. Como será configurado esses? Os deputados distritais, nós temos a mesma configuração para os deputados estaduais, tá? Para os vereadores, o mínimo que o município terá de vereadores, então mínimo, e vai ser também proporcional à população. Mínimo 9 vereadores, máximo 55. É isso que você precisa levar para a sua prova, tá? Então não se esqueça. Congresso Nacional composto por no mínimo 8 deputados federais, máximo de 70 deputados federais. Senado Federal, cada estado será composto por 3 senadores. Assembleia Legislativa, nós temos os deputados estaduais, deputado federal até 12. Se aquele estado possuir até 12 deputados federais, basta multiplicarmos por 3. E deputados federais acima de 12, basta eu somar 24 a esse número. Tudo bem? Deputado distrital, ok. Câmaras municipais, número de vereadores, mínimo 9 e o máximo 55. Perfeito. Vamos apagar aqui para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos.
Então, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos, nós falamos então a respeito da lei das eleições, né? Falamos sobre a configuração da Câmara dos Deputados. Aí eu trago para vocês aqui uma tabela com o número de deputados federais que nós temos para cada estado no Brasil. Veja que o estado que possui mais deputados federais é o estado de São Paulo, possuindo aí 70 deputados federais, enquanto eu tenho vários estados com mínimo, né, de 8 deputados federais, como Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, todos esses possuindo aí apenas 8 deputados federais. E Minas, 53, Rio de Janeiro, 46, Bahia, 39 deputados federais e assim sucessivamente. Não há necessidade de gravar o número de deputados federais de cada estado. Isso daí é desnecessário, portanto, não há necessidade para que você grave esse número de deputados federais para cada um dos estados, tá bom? Então nós falamos sobre a questão da proporcionalidade em relação ao número populacional para a gente definir o número de deputados para cada estado. Falamos sobre a questão da configuração do Senado Federal. Então como que o Senado Federal ele será configurado? Então nós vimos a presença de 3 senadores para cada estado, não foi? Vimos que há uma alternância e uma reconfiguração desse Senado que vai variar de 1/3 e 2/3 por eleição. Então a oxigenação do Senado vai ocorrer nesta variação. Vimos a presença dos deputados estaduais, aí eu criei aquele macete com vocês, não é? Para os estados com até 12, basta eu multiplicar por 3, aí eu consigo encontrar o número de deputados estaduais. Para os estados que possuem mais de 12 deputados federais, e basta somar esse número 24, que nós apresentaremos a configuração do número de deputados estaduais. Quanto aos vereadores, já disse que também nós temos uma proporcionalidade, né, entre os vereadores, que vai variar entre 9 e 55 vereadores proporcionalmente à população do município. E a própria Constituição Federal apresenta para a gente que, por exemplo, município de tantos milhões a tantos milhões de habitantes, quantos vereadores possuiremos, tá? Então essa configuração ela é seguida. Vamos agora falar de um novo sistema eleitoral, que é o sistema proporcional. Quando eu falo sistema proporcional, o próprio nome já diz, nós temos aqui uma proporcionalidade. Quais são os cargos que serão utilizados no sistema proporcional? Então veja, falei sobre isso já. Os cargos que nós adotaremos no sistema proporcional é o cargo de deputado federal, o cargo de deputado estadual e o cargo de deputado distrital. Outro cargo que nós adotamos no sistema proporcional são os cargos de vereadores. Então, para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores, nós adotaremos o sistema proporcional. Bem, para calcular o sistema proporcional, o eleitor, ele pode, para definir, na verdade, o eleito no sistema proporcional, o eleitor ele pode optar por votar. Então, olha, o papel do eleitor aqui. Então, eleitor poderá votar. Poderá votar nominalmente. Votar nominalmente. Ou na legenda partidária. Então observe só. O eleitor ele pode escolher. Ele vota nominalmente ou ele vota na legenda partidária. Votou nominalmente, ele vota diretamente no candidato. Mas o sistema proporcional ele dá a chance
para o eleitor, caso ele não gostou de nenhum candidato, ele pode foi de acordo com a ideologia de um partido político, ele poderá votar para o partido político em questão, né? Ao invés de votar, por exemplo, no nome do candidato específico, ele vota então na legenda partidária. Beleza? No sistema proporcional, nós temos que levar em conta dois cálculos. O Código Eleitoral vai estabelecer isso para nós, o sistema proporcional. Para a gente definir quem será eleito pelo sistema proporcional, eu tenho que definir o que é o quociente eleitoral e o conceito de quociente partidário. O quociente eleitoral, ele será configurado, depois eu dito para vocês copiarem. O quociente eleitoral é o seguinte: eu preciso determinar o número mínimo de votos para que um partido político ou coligação tenha direito a disputar a distribuição das cadeiras naquela circunscrição. Então, novamente, ditando agora, o que é quociente eleitoral? É o número mínimo de votos, para que um partido político, coligação, possa ter direito à distribuição das vagas. Então, como que eu calculo o quociente eleitoral? Deixa eu apagar aqui primeiro, depois a gente faz o conceito do quociente eleitoral. Então, olha como que é a fórmula matemática para o cálculo do quociente eleitoral. Quociente eleitoral será igual ao número de votos válidos da eleição, número de votos válidos da eleição, dividido pelo número de cadeiras que estarão na disputa. Então lembre-se, número de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras. O resultado, se der fração, o que a gente faz, professor? Olha, imaginemos o seguinte, suponhamos, vamos falar então aqui a respeito da fração. Se o resultado der fração e essa fração for menor ou igual a meio, a gente desconsidera a fração. Então, nós vamos desconsiderar a fração. Ok? Bem, agora, se a fração for maior que meio, nós consideraremos o primeiro número superior ao número inteiro. Então, nós vamos elevar ao primeiro número superior ao primeiro número inteiro superior. Como assim? Imaginemos que no cálculo do quociente eleitoral dê esse resultado, ó, 300,3. A fração, que equivale a isso daqui, deu 0,3, deu menor que meio, não foi? Menor ou igual a meio, no caso deu menor que meio. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Desconsiderar a fração. Então, 300,3 equivale a quanto? 300. Entendeu? Posso continuar? Bem, então se deu 300,3, eu vou desconsiderar a fração e o resultado será um número inteiro. Agora veja essa outra situação aqui, meu amigo.
Suponhamos que o resultado seja 300,8. Se o resultado é 300,8, veja que a fração foi maior que meio. De fato, 0,8 é superior a meio. Sendo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar, vou elevar ao primeiro número inteiro superior. Então, 300,8 é a mesma coisa que dizer 301. 301. Então, muito cuidado com isso que já caiu em prova. Nós vamos até depois fazer questão. Vocês vão ver que eles não querem saber somente como que se calcula o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras. Mas eles querem definir também como que se determina a fração, tá? Até porque agora nós vamos ver o conceito de quociente partidário. Vamos então trabalhar agora com o conceito de quociente partidário. Como que nós calculamos, professor, então, o quociente partidário? Anote aí, quociente partidário. Muita atenção. Primeiro, quando eu falo quociente eleitoral, o que a gente lembra? Eu preciso determinar o número de votos mínimo que um partido ou coligação precisa ter para poder disputar as cadeiras disponíveis. Aí beleza, calculei o quociente eleitoral, vi que tem um ou mais partidos que não atingiram o quociente eleitoral, eles serão eliminados. Vamos passar agora para o quociente partidário. No quociente partidário é o seguinte: para ocupar uma cadeira eu preciso determinar o número de votos mínimo para a ocupação de uma cadeira. Então veja, defino o quociente eleitoral, aquele partido ele tem o número mínimo para poder brincar, participar da distribuição das cadeiras. Agora eu vou decidir quantas cadeiras o partido ou coligação terão direito. Tá certo? Então, quociente partidário é o número de cadeiras que cada partido político, ou coligação terão direito. Então, é o número de cadeiras que cada partido político ou coligação terão direito. Esse é o número mínimo de votos que cada partido ou coligação terão direito. Bem, então nós falamos acerca de como que se calcula o quociente eleitoral, não foi? Agora, como que se calcula o quociente partidário? Nós vamos nomear isso de QP. Bem, o quociente partidário será definido da seguinte maneira: é o número de votos válidos. Veja que a expressão válidos significa o quê? Eu estou excluindo os votos brancos e os votos nulos. Então, o número de votos válidos do partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral. Bem, se eu tenho o número de votos válidos do partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral, vai dar um resultado. E agora, lá no quociente eleitoral, eu tenho aquela definição de fração. Igual ou inferior a meio desconsidera a fração, superior a meio vou elevar ao primeiro número superior, né? Já no quociente partidário, em todas as situações, escreva aí, coloca um asterisco, escreva assim: em todas as situações, ou seja, maior ou igual a meio, menor que meio, tanto faz. Em todas as situações, desconsidero a fração. Em todas as situações, desconsidero a fração. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam a diferença que há entre quociente eleitoral e a diferença que há entre quociente partidário? Posso continuar nossos estudos? Certeza absoluta disso? Bem, então agora nós vamos
trabalhar com algumas situações hipotéticas, alguns cálculos, então é importante que você já separe para mim aí a sua calculadora. Vamos ver aí como que nós vamos calcular o quociente eleitoral, como que nós vamos calcular o quociente partidário. Então nós vimos o conceito de sistema proporcional, para quais cargos são adequados, né? Esse quociente, esse sistema proporcional, ele surge com a Revolução Francesa em 1789. John Stuart Mill defende esse sistema eleitoral proporcional como mais democrático e representativo. Então esses nomes, John Stuart Mill e o próximo, que é o modelo atual utilizado no Brasil, né? Esse modelo atual de sistema proporcional, calculando-se o quociente eleitoral, calculando-se o quociente partidário, ele é adotado pelo Victor D'Hondt. Então grave esse nome, Victor D'Hondt, já foi objeto de prova CESP, modelo certo e errado, questionando se o aluno alguma vez na vida, né, ouviu falar dessa expressão Victor D'Hondt. Duas expressões aqui eu trouxe para vocês, já caiu em CESP, que a gente ficou assim, meu Deus, como que a banca cobra isso? Foi aquele termo de poliarquia, lembra que nós vimos na aula passada? Poliarquia como uma democracia representativa moderna, e esse modelo do Victor D'Hondt, que é uma expressão utilizada para designar esse sistema eleitoral atual, que é o modelo belga. Tá? O belga Victor D'Hondt traz esse modelo atual para a gente de estudos do sistema proporcional. Tá certo? Não vamos esquecer desse nominho não, né? Muito bem. Nós conceituamos então o sistema proporcional, vimos a diferença entre quociente eleitoral e quociente partidário, e agora eu trago aqui uma situação. Olha só. Exemplificando, no município Brunolândia, para o cargo de vereador, veja que eu criei um município para mim. Número de vagas 9 eu vou mudar, porque, professor, pelo amor de Deus, né? O senhor me disse que no município vai variar entre mínimo 9 e no máximo 55. Tá bom, já que eu disse isso, está na Constituição, vamos alterar, né? O professor aqui, ele comeu bola nesse sentido. Muito bem, você está atento. Então vamos colocar que o mínimo de votos aqui foi 9 para o município de Brunolândia. Muito bem. Nesse município Brunolândia, número de vagas mínimo 9. Aí nós temos o seguinte, o partido A, ele apresentou nesse município na eleição 1.200 votos válidos. O partido B apresentou 1.100 votos válidos. O partido C apresentou 600 votos válidos. O partido D apresentou 500 votos válidos. Totalizando, portanto, um total de 3.400 votos válidos. A ideia aqui é que a gente determine primeiramente o quociente eleitoral. Aí eu disse para vocês, nós fizemos o cálculo. Para determinar o quociente eleitoral, eu pego o número de votos válidos e divido pelo número de vagas. Aí como que a gente faz aqui? Quociente eleitoral. Quantos foram os votos válidos? 3.400. Número de vagas, 9, nós alteramos aqui, né? Então vamos fazer o cálculo. Quanto que dá 3.400 dividido por 9? Dá um total de 377,7778. Veja, 377, um tanto de 78. Vamos considerar só até aqui. 377,7. A casa decimal foi maior que meio? Foi, professor. Se foi maior que meio, a gente vai ter que elevar esse número ao próximo número inteiro superior. Então, 377,7 vira 378. Muito bem. Esse daqui é o nosso quociente eleitoral. Isso significa que, para o partido político ou coligação poder participar da distribuição de vagas, ele precisa apresentar pelo menos 378 votos. Bem, feito isso, anote aí no seu caderninho, então, que a gente achou um quociente eleitoral 378. O próximo passo é definir o quociente partidário, não é? Então, para isso, nós vamos fazer uma tabelinha. Veja só.
Nessa tabela, você vai dividir a tabela para mim em 3... Primeiramente, divide aí em 4 colunas. Então, olha, são quantos partidos? Que nós vimos 4, né? Então, aqui está o partido A, o B, partido C e o partido D. Vou fazer uma linha, algumas linhas maiores aqui. Faz essa coluna no caderno, tá? Muito bem. Agora, dividir em 1, 2, 3, 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Deixa um espaço para lá, porque depois nós vamos usar. Vocês vão descobrir por quê. Então, 2, 3, 4. Aqui nós temos o partido. Nessa segunda coluna nós vamos colocar o número de votos válidos. Número de votos válidos. A terceira coluna será para o quociente partidário, onde nós vamos calcular o quociente partidário. E aqui nós temos o número de cadeiras que cada partido terá direito. Então veja, o partido A, ele tinha apresentado 1.200 votos válidos. O partido B apresentou 1.100 votos válidos. O partido C apresentou 600 votos válidos. E o partido D apresentou 500 votos válidos. Para calcular o quociente partidário, então, eu pego... vamos colocar aqui em cima, o quociente eleitoral foi igual a quanto? 378, não foi? Então veja, eu pego 1.200 votos válidos do partido A e vou dividir pelo quociente eleitoral, 378. Vamos ver quanto que vai dar? Então veja, 1.200 dividido por 378, total de 3,17. No quociente partidário, o que eu faço? Eu desconsidero a fração. Então, 3,7 vira 3, porque eu desconsidero isso. Ó. Quantas cadeiras que o partido A terá direito inicialmente? 3. Partido B, eu pego 1.100 votos válidos e vou dividir por 378, que é o quociente eleitoral. Vamos ver quanto que vai dar? 1.100 dividido por 378, o total de 2,91. Bem, 2,91 no quociente partidário, eu desconsidero a fração de todas as formas. Desconsiderada a fração, aqui vira 2. Então, quantas cadeiras que o partido B terá direito? A 2 cadeiras. O partido C, ele apresentou... antes de tudo nós não fizemos, né? Não podemos. Para tudo, gente, para tudo! Se o quociente eleitoral foi 378, a primeira coisa que tem que avaliar, teve algum partido ou coligação que apresentou menos de 378 votos válidos? Não. Todos apresentaram acima de 378. Se todos apresentaram acima de 378, todos participam da distribuição. Só quis dar um susto em vocês. Partido C, 600 votos válidos, dividido por 378, total de, vamos lá? 600 votos, dividido por 378, o total de 1,58. Desprezando a fração, vira 1. E o partido D, 500 votos, dividido por 378, 500 dividido por 378, total de 1,32, que será igual a uma cadeira. Então veja, partido A, 3 cadeiras, partido B, 2 cadeiras, partido C, 1 cadeira, partido D, 1 cadeira. Beleza? Maravilha? Muito bem. Desta forma, meus amigos,
Veja só. Vamos agora somar quantas cadeiras nós conseguimos distribuir e verificar se todas as cadeiras foram preenchidas. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Somente foram distribuídas 7 cadeiras. E eu tenho que distribuir quantas? 9. Então quer dizer que faltam ainda quantas cadeiras para distribuir? 2. Eram 9, eu consegui distribuir 7, faltam 2 cadeiras. Então muito bem. Para agora darmos prosseguimento, a gente tem que entender o seguinte. Quando falta cadeira para distribuir, nós vamos ter que usar um cálculo de média, que é para a distribuição das sobras. Para distribuir as sobras, nós temos que, primeiramente, se foram 2 cadeiras que precisam ser distribuídas ainda, eu vou ter a distribuição da primeira sobra e depois eu vou ter a distribuição da segunda sobra. Então eu vou colocar mais 4 coluninhas, vocês vão entender por que daqui a pouco. Façam mais 4 colunas para mim aí, tá? Então vamos à distribuição da primeira sobra. E veja que eu disse que para a distribuição de sobra eu determino média, não é? Então como que eu faço a distribuição de sobra? Eu pego o número de votos que o partido teve e divido pelo número de vagas que ele tem, 3, e somo mais 1. Então veja, será 1.200 dividido por 3, como é mais uma cadeira que eu estou distribuindo, 3 mais 1, 4. Então lembre, para distribuir a sobra você soma mais 1 na divisão. 1.200 dividido por 4, de cabeça a gente já sabe, a média deu 300. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.